Olá, graça e paz, louvado seja Deus, nosso Deus é bom, sua fidelidade é de geração em geração e eu creio que verdadeiramente coisas maravilhosas vão acontecer nas nossas vidas, amém? Creia nisso você também e desfrute da graça e do favor de Deus pela fé. Gênesis capítulo 15, Deus anima Abrão e lhe promete um filho, né? Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão. Eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveis de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenuzeu, o Cardomeu, o Eteu, o Feruzeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Veja quantas nações são ditas aqui, né? E Deus disse: Eu estou entregando tudo isso a você, amém? Então, Abrão aqui no capítulo 14 abriu mão de grande despojo, amém? E consagrou a Deus, pagou o dízimo da 10ª parte, devolveu os bens ao rei de Sodoma e Deus se alegrou grandemente com isso e declarou algo que Abrão já tinha no seu coração. Deus disse: Olha, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Já pensou? Deus sendo o nosso escudo, Deus sendo aquele que nos protege de todo mal, e ainda que o mal venha contra nós, Deus nos faz vencer o mal. É muito importante nós atentarmos para isso, porque ter Deus como escudo é algo maravilhoso, mas isso não acontece como por automático. Existe uma contrapartida da nossa parte, e isso se encontra lá no versículo 6, né? Aqui nós vamos ver um verdadeiro diálogo entre dois amigos. A Bíblia chama isso de intercâmbio. O verso 1, o Senhor fala. Verso 2 e 3, Abraão fala. Versos 4 e 5, o Senhor novamente fala. Verso 6, Abraão fala. Verso 7, o Senhor fala. Verso 8, Abraão fala. E o verso de 9 a 21, o Senhor responde. Então, intercâmbios diretos entre Deus e indivíduos não ocorrem com frequência nas Escrituras. Nesse caso, porém, o intercâmbio de Abrão assume a forma de um verdadeiro diálogo, uma conversação que flui entre amigos.
Mas não se engane, embora os dois compartilhassem dessa notável e livre troca de ideias, Deus não se tornou camarada de Abrão. Abrão nunca perdeu a reverência pela impressionante e santa onipotência do Senhor. Afinal de contas, construiu mais de um altar com o propósito de sacrificar ao Deus a quem ele adorava. Então nós temos que ter muito cuidado para que a nossa aproximação no nosso relacionamento com Deus não nos faça perder o temor, o respeito, a reverência. Deus é nosso Pai? Com certeza. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. Amém? Em vários lugares, né? Isaías fala isso, Paulo fala isso, Tiago fala isso, que Deus era amigo de Abraão. Mas Abraão não transformou Deus, né, em um camarada. Toda vez que Abraão se aproximava de Deus, ele se aproximava em profundo respeito, amém? Com grande temor e sempre com sacrifícios. Olha que coisa interessante. E o Senhor se agrada desses sacrifícios. O Senhor se agrada dessa comunicação de confiança, né? O verso 6 diz que depois que Deus diz que Abraão vai receber a herança e alguém nascido dele iria ser o seu herdeiro e não como ele pensava, o seu servo Damasceno Eliezer, ele diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? O silêncio de Abraão foi a sua maneira de dar crédito à palavra de Deus. Creu. Isto resultou num benefício legal, isto lhe é imputado para a justiça. Esta afirmação é citada 2 vezes por Paulo, Romanos 4:3 e Gálatas 3:6, e uma vez por Tiago, capítulo 2, versículo 23. Esta é a base para o ensino neotestamentário de que Deus sempre tem sido sensível à confiança em sua palavra, que, em consequência disso, produz uma vida correta e vitoriosa. Amém? Então é muito importante nós termos confiança em Deus, nós darmos crédito à sua palavra, porque como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Deus está preparando todo o necessário para a cerimônia de restabelecimento da aliança. Quase que exatamente da mesma forma como alianças eram firmadas nas culturas de então, do Oriente Próximo, tanto as alianças bíblicas como as grandes alianças seculares eram estabelecidas com sangue. Enquanto Abraão se achava em profundo sono, Deus lhe informou a respeito do futuro. 400 anos, a 4ª geração. Olha, é interessante. Coisas que Abraão não estaria nem vivo, mas Deus já havia sinalizado para ele, o cativeiro no Egito, amém? Onde os seus descendentes iriam ficar por aproximadamente 430 anos e iriam sair debaixo de mão poderosa e de grandes riquezas. Então se lembre, antes dessa vida natural que nós vivemos, existe uma vida dos nossos descendentes e existe a vida eterna, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então é muito importante, em meio aos desafios, em meio às dificuldades, em meio às necessidades, nós não perdemos o nosso amor a Deus. Amém? Nós estarmos firmes, nós estarmos constantes e alinhados com o propósito e com a vocação que Deus tem para a nossa vida. Viver uma vida sem propósito é viver qualquer coisa. Viver uma vida com propósito, não. Nós vamos perseguir aquilo que Deus tem revelado, que é a nossa vocação. Amém? E a nossa vocação é sermos seus atalaias, sermos anunciadores das boas novas, sermos seus embaixadores e representantes aqui nessa terra. Então não se cale, amém? Deus, Ele está olhando por toda a terra, buscando alguém cuja confiança e o coração está totalmente nele. E o que é que Ele vai fazer com essa pessoa? Ele vai se revelar poderoso a essa pessoa e vai também trazer notório, né, ao seu senso de realidade as coisas espirituais que Deus tem preparado para todos nós. É importante nós entendermos que antes do natural, nós somos espiritual. O homem é um espírito. E como espírito, ele tem uma eternidade a viver. E só existem 2 lugares, o céu ou o inferno. E tudo isso vai depender de como nós lidamos no nosso relacionamento com Deus. Esse intercâmbio entre Deus e Abraão, aqui do capítulo 15, é muito importante. Chama-se conexão. Amém? E nessa conexão,
nós não podemos perder a reverência e o reconhecimento de quem é o Senhor nessa relação de amizade, nesse intercâmbio, nesse diálogo. Amém? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, que o seu relacionamento com Deus seja assim, como o de Abraão. Amém? Seja assim como o de Jesus. Seja assim como de muitos e muitos homens de Deus, que são lembrados hoje, em memorial nas Escrituras. Por quê? Decidiram viver através da sua fé. Decidiram agradar a Deus pela sua fé. E se aproximaram de Deus em santo temor, amém? Buscando a sua vontade. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aproveite para curtir a sua família, amém? E leia a Bíblia. Começou a ler Gênesis capítulo 1, chegou aos 50, volta novamente e lê novamente esse livro de Gênesis. Uma grande bênção. Que Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.